Estamos de volta com o fechamento de mercado, agora são 18 horas, 38 minutos, hora da análise. Com ela, Thaís Herédia, que já está aqui ao meu ladinho. Thaís, uma das últimas vezes, se não a última, eu vou falar isso para ti. Então, infelizmente, tem um gostinho amargo essa sexta-feira, mas não só para gente, para mercado financeiro. Thaís Herédia, 4,31% de queda, veio uma correção daquelas para mercado por aqui, juro futuro disparou, cerca de 4% para os contratos mais longos, o dólar subiu adoidado, reação política, uma correção da Bolsa por aqui. Querido, boa noite para você, boa noite a todos, que bom estar aqui com vocês. Hoje é o dia da minha despedida do Money, da minha participação direto aqui no quadro do fechamento de mercado. Eu que fiz parte aqui do nascimento desse bebê, que agora caminha maravilhosamente bem, com a companhia de vocês, óbvio, mas na próxima segunda-feira começa o Hora H, às 6 da tarde, então não vai dar. Mas a gente tem surpresinha, vocês vão ver que Money, fechamento de mercado, Hora H e CNN Brasil vão se encontrar entre 6 da tarde e 8 da noite, e eu espero vocês. Mas vamos lá. Para essa sexta-feira, eu vi poucas vezes um movimento parecido com esse. A Bolsa, ela é um ótimo sinalizador, né? O movimento de perda de 7 mil pontos em um único dia, a nossa turma aqui já nos lembrou, né, Gabriel, que foi a última vez que isso aconteceu foi em 2021. Não era ano de eleição, a gente vivendo ali questões políticas também, mas ainda assim a gente não viu nada parecido desde então e já tivemos dias muito pesados, por exemplo, no final do ano passado, com o dia do pacote fiscal e tudo mais. Então, é muito difícil acontecer uma coisa assim. É muito difícil acontecer um movimento de alta dos juros futuros num único dia, como aconteceu hoje. O dólar nós já vimos outras vezes ter uma subida assim, apesar de ter ido muito forte. O que eu passei a tarde inteira perguntando era se é uma correção estanque ou é um começo, porque o embalo que o mercado brasileiro estava tomando era um embalo, inclusive, de fundamento econômico. Crescimento desacelerando, inflação, mesmo que devagar, convergindo para a meta, expectativa de redução de juros aqui, expectativa de redução de juros nos Estados Unidos. Então, o fundamento da economia estava permitindo uma melhora do mercado. A gente bateu um máximo histórico, inclusive, 165 mil pontos pela primeira vez. Antes de manhã, antes de manhã. Então, assim, esse fundamento não mudou. O que ficou claro hoje é que dentro do movimento colado ao fundamento, aconteceu um movimento de correção da parte exclusiva do ainda não é hora de botar a política no preço. Então, o movimento forte hoje foi aquele pedaço das posições, e que podem ser bem maiores, a gente vai ver na semana que vem, que ainda não tinham se recusado. Falaram, olha, vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar o fundamento econômico bom, emergentes em alta, dinheiro entrando, 27 bilhões de reais na Bolsa esse ano, e vamos deixar a política para depois, vamos deixar a política lá para março. Essa candidatura de hoje, Gabriel, ela traz essa correção para já. E dos grandes, né, dos de cabelo branco que eu ouvi no mercado, e gente que cuida de grandes empresas. Pessoal que já viu coisa. Gente que já viu muita coisa no Brasil, acha que ainda tem alguma correção para ser feita na semana que vem, né? Porque, no final das contas, não é sobre o Flávio. É óbvio que o mercado analisa o Flávio como candidato, o tamanho da sua rejeição e tal, mas é sobre Lula ter ganhado um novo sobrenome. Ele, a partir dessa sexta-feira, para a eleição do ano que vem, virou Lula favorito. Perfeito. Thaís Herédia, a gente vai acompanhar esses desdobramentos, a gente viu o dólar disparando, provavelmente saída de recursos do país. Só na segunda-feira que a gente vai ter esses dados. Então a gente vai realmente ter a noção do que aconteceu efetivamente aqui com as contas e com a Bolsa só na semana que vem. E vamos descobrir se esse movimento continua, se não continua. Dá para a gente dizer que foi um spoilerzinho do que vem por aí em 2026, em ano eleitoral disputadíssimo? Ou não, ou foi uma tirada de band-aid rápida, talvez com choque
de um mercado que não esperava essa indicação. O mercado não esperava, até porque as últimas sinalizações da própria família era de que essa decisão tinha ficado mais para frente. Ninguém esperava, nem o PL, nem o partido dele, nem os partidos aliados, né? Ninguém esperava. Foi todo mundo pego de surpresa. Não teve nenhuma estratégia. Aliás, até isso foi para o preço. O fato de não haver nenhuma estratégia política por trás deste anúncio. Então, assim, é uma candidatura que nasce... Óbvio, dá para entender, Bolsonaro querendo assumir o protagonismo, manter o nome dele na chapa e tudo mais. Isso é explicável. Agora, não é brincadeira, né? É disputar com um presidente como Lula, que tem força política, que é macaco velho na política, que sabe exatamente como caminhar pela política. Então, a correção que a gente estava esperando para o ano que vem, que só começaria em algum momento, provavelmente seria com a economia, os mercados de capitais, numa posição muito melhor do que a de hoje. Já estava bom, né? Estava ficando bom, né? Como diz os cariocas, estava ficando bom. E a gente já pensando em 180 mil pontos, 200 mil pontos eventualmente. 200 mil pontos. E, assim, era factível, parecia factível. Então, a palavra que eu mais ouvi hoje foi dúvida. Que dúvida, né? E agora? Dúvida, né? Então, o fato de Lula se transformar... O presidente Lula foi o maior beneficiário desse anúncio hoje, né? Se transformar no favorito para a eleição do ano que vem, na disputa com um candidato como Flávio Bolsonaro, que tem uma rejeição maior do que o próprio pai, maior do que o de Lula, maior do que o próprio pai, isso gera esse nervoso. Eu acho que a gente vai ter que esperar um pouco mais para tentar criar perspectivas sobre o comportamento dos mercados no ano que vem. Sabe onde a gente vai analisar muito esses movimentos, Thaís? No Hora H, que começa a partir da segunda-feira. Você vai lá? Eu posso roubar você de vez em quando? Eu acho que sim, acho que eu estou liberado. De Gabriel, vez em quando. Gente, Gabriel... eu acabei de. Voz da consciência falando de jeito nenhum. De jeito nenhum. Gabriel é um talento, né, do mercado, do jornalismo, que veio para a CNN, veio para o CNN Money, e vocês acompanham ele todo dia aqui. Ele é um talento, é um garoto que está só começando, ele vai muito longe. Eu fico muito feliz de ver você voando alto, meu querido, que bom. Felicíssimo fico eu, viu, Thaís? Obrigado por todas as dicas, por toda a ajuda, por todo o apoio. Obrigada a todos vocês. E a gente vai se ver no Hora H, a gente vai se ver na mistura do Hora H com o fechamento de mercado. Vou guardar isso para vocês saberem como vai funcionar na semana que vem. Obrigada pela companhia. Um beijo. Valeu, Thaís. Até uma próxima. Até. Tchau, tchau.